esse é um tema. Eu vou gravar esta aula, tá? Agora também e vou disponibilizar esse módulo para vocês lá no link também dessa aula, embora também depois vá para o nosso canal no YouTube também. Um dos pontos que impacta no imposto de renda e que deve ser considerado na apuração do imposto de renda quando houver o chamado ajuste de preços de transferência é o tema que nós vamos abordar agora. E ele é um tema que está ligado com a parte de imposto de renda e está ligado também com a parte de tributação internacional, porque é justamente uma regra de tributação internacional a questão do controle dos preços de transferência, tá? Então, esse tema também a gente aborda lá no nosso curso de tributação internacional, mas a gente desce em mais detalhes nos modelos e formas de cálculo que cada um deles tem e as suas obrigatoriedades. Para fim de imposto de renda, existe esse controle de preço de transferência, que ele vem com dois objetivos, né? De forma a garantir que haja no mercado internacional uma prática de livre concorrência sem o abuso das operações entre empresas do mesmo grupo econômico, tá? Principalmente com a finalidade de transferência artificial de lucro para o exterior, normalmente para as sedes das matrizes, né? Então, eu tenho basicamente duas finalidades. A regra de preço de transferência ela vem com duas finalidades. Primeiro, ela quer evitar, num mecanismo de importação ou de operações internacionais, porque nós vamos ter regra de preço de transferência na importação e na exportação. Ela tem, então, por finalidade, na parte de importação, evitar o que a gente chama, na parte de entrada, ou seja, eu trazendo produtos e serviços para o Brasil, o chamado overcost. Tá? O que é o overcost? Como eu trabalho em empresas do mesmo grupo econômico, né? Como a empresa está... você está numa empresa que tem um grupo econômico, fica mais fácil para essas empresas manipularem o preço praticado entre elas mesmas. Com qual finalidade ali essas empresas fariam isso? Para transferir artificialmente esse lucro para o exterior, onde normalmente está sediada a sua matriz, ou até para aproveitar depois, através da aplicação de uso de tratados internacionais, essa transferência por recurso para uma outra entidade que esteja localizada ou talvez num paraíso fiscal ou que esteja num país que tem ali regimes de tributação favorecidos, né? Ou tipos de entidade localizadas no exterior que, embora o país não esteja num tax haven, num paraíso fiscal, ela goza de um regime tributário diferenciado, onde ela paga menos imposto de renda, onde ela recolhe menos income tax. A exemplo de regimes que nós temos na Holanda, por exemplo, as LLCs, que são Limited Liability Companies, que são uma espécie de holdings não operativas que gozam de certos benefícios fiscais. Então, toda a estrutura de tributação internacional, ela vem ser protegida por essas regras de preço de transferência, para que não haja essa alocação de tributação num país ou numa entidade com uma carga tributária menor, através dessa manipulação. Então, na importação, eu quero evitar o overcost. Por quê? Quando eu importo de uma coligada, e aí o que a gente chama de partes vinculadas não serão somente as controladas e coligadas, mas também um tipo de entidade que a gente chama de que guarde relação de interdependência. Essa relação de interdependência é uma relação econômica, onde, no geral,
essa empresa só existe porque a matriz existe, apesar de não ter um vínculo societário, ela é representante exclusiva daquele produto, ela só compra daquele fornecedor, aquele insumo, aquela matéria-prima, então ela guarda uma relação de interdependência, tá? Também seria obrigado a fazer o cálculo de transfer price quando nós temos lá as operações com partes sediadas nos tax havens, nos paraísos fiscais, ou quem tem aí também jurisdição com regime tributário privilegiado, tá? Como eu citei o caso, temos na Holanda, temos até em Delaware, que não é um país, mas Delaware também tem um tipo de liability company que, por ser um estado norte-americano que tenha alguns benefícios, e dentre esses benefícios é o sigilo do investidor, então eu não consigo, ninguém consegue saber quem é o dono daquela empresa, porque goza de sigilo do investidor, ele é considerado um regime tributário privilegiado, essas liability companies. Então, para proteger esse cenário, o direito tributário internacional, principalmente regulado pela OCDE, criou as regras de preço de transferência que no Brasil são exclusivas do Brasil, né? Normalmente nós temos um modelo de convenção padrão da OCDE que rege a maior parte dos padrões de cálculo de preço de transferência para os países que são membros da OCDE. E o Brasil não é membro da OCDE, ora ele quer, ora ele não quer, porque ele vai de acordo com o que é interessante para ele, né? E como é que funciona, então, esse controle? Através da criação de preços parâmetros, tá? E esse mecanismo de transferência artificial de lucro para o exterior, como é que ficaria numa situação de uma operação prática, né? Então, eu trago aqui para vocês, por exemplo, né, uma situação em que eu tenho uma subsidiária aqui em Land of Nowhere, no Brasil, e eu tenho a minha controladora na Áustria, por exemplo, ok? E a Áustria tem um tratado com a Holanda, lá eu tenho, então, uma company final, uma holding company final, que tem alguns benefícios, coincidentemente, lá na Holanda. Cenário 1, tá? Cenário 1. Eu tenho aqui, ó, a venda, eu faço a importação, então eu importo da Áustria por um custo de 7 mil. Está invertido aqui as bolinhas, aqui na verdade esse aqui é 1 e o outro é 2. Eu importo por 7 mil e vendo no Brasil preço de mercado que o mercado aceita aqui no Brasil. Então a minha subsidiária faz as vendas aqui no Brasil, tá? Por quanto? Por 11 mil. Então, eu tenho um lucro no Brasil de 4 mil, ok? Paguei 7 para a controladora no exterior, porque eu importei o produto dela. Vendi no Brasil por 11, tive um lucro de 4. Vimos como funciona o nosso sistema de tributação com base no lucro real, que vocês viram, acabaram de ver a nossa parte de apuração. 34% vai sofrer de tributação sobre esse lucro, né? Então, eu pago aqui no Brasil de imposto de renda 1.360, ok? Faço lá a apuração, como vocês viram, o lucro depois do imposto de renda é aquilo que é passível de distribuição de dividendo, e eu vou pagar dividendo para quem? Vou pagar dividendo para minha controladora, na Áustria. Quanto que eu vou pagar de dividendo? Sobra um lucro aqui líquido de dividendos de 2.640, vamos admitir que eu vou distribuir, faça o pagamento integral dos dividendos, do lucro integral, né, para os acionistas. Qual é o meu efeito econômico lá na controladora? Eu vou ter um efeito econômico que ela recebeu 7 mil, depois ela recebeu mais 2.640 a título de dividendos, então ficou lá, entrou no caixa lá da controladora na Áustria,
um total de 9.640, tá? Isso no cenário normal, ok? Por isso que a gente fala que é falácia dizer que o Brasil não tributa dividendo, porque a gente cria essa estrutura, não estou falando que eu que crio, tá? As empresas criam essa estrutura para remeter para o exterior, para a controladora no exterior, um valor sem que passe pela tributação do imposto de renda, sem que passe pelos 34% aqui, ó. Porque na situação inversa, ou seja, numa situação em que eu vou favorecer essa estrutura, eu venho aqui, qual que é o preço de venda no Brasil? Continua sendo 11 mil. O mercado vai aceitar 11 mil. Não adianta eu querer vender por mais. O mercado vai assimila 11 mil, é meu preço de mercado. Só que agora eu trago a importação por 10, tá? Como fica meu lucro no Brasil? Meu lucro no Brasil fica 1.000. Quanto que eu pago de imposto de renda? 340, tá? Eli, mas aí o cara vai ter menos lucro e vai pagar menos dividendo. Vai pagar menos dividendo para a Áustria. Pagou 740. Mas ele já mandou 10 limpo para lá. Então, qual é o efeito econômico na controladora? Ela recebe 10.740. Aqui ela recebia 9.640. Fazendo uma conta, né, um exemplo pequenininho de R$ 1.000, vamos responder isso para operações internacionais de milhões de reais. Qual não seria a fuga desse capital para o exterior sem passar pela tributação do imposto de renda? Seria muito grande. Daí, criar-se as regras de preço de transferência. E depois eu aqui na Áustria tenho um tratado com a Holanda que me favorece, eu remeto esse valor para cá e tributo menos ainda, tá? É o que comumente estão atribuindo como um tratado de binão tributação. Então, eu não tributei no Brasil, não tributei na Áustria por força do tratado. O Brasil também tem tratado com a Áustria. E lá mandei o dinheiro, chegou na minha holding limpo na Holanda sem passar por quase nenhuma tributação, tá? Então, na importação, eu quero, o que a regra de preço de transferência quer evitar esse overcost aqui no Brasil, porque com um custo maior do que o praticado no mercado, eu terei uma base menor de imposto de renda e pagarei menos imposto de renda aqui e transferir artificialmente esse lucro para o exterior, tá? E o mesmo vai acontecer de forma reversa quando a gente estiver diante de uma exportação. Então, na exportação, eu também terei as chamadas regras de preço de transferência.